Olá, meu cordial boa noite a todos. Eu me chamo Isabela. Vou falar com vocês hoje rapidamente sobre o movimento que importa para você no mundo. Queria agradecer o convite do Guilherme para participar desse webinar. Muito obrigada, Guilherme. Bem, nossa agenda é pequena, vou fazer uma introdução muito superficial em relação ao cuidado centrado do paciente. Vou falar sobre o movimento que importa para você e contar algumas histórias aqui do nosso país. Bem, vou fazer uma introdução agora sobre o cuidado centrado no paciente. No passado, quando a gente ia oferecer o cuidado ao paciente, o nosso cenário era esse. A gente ficava basicamente dependente da nossa observação, porque a gente não tinha muitos recursos. A nossa coleta semiológica era baseada em cima da nossa observação. Com o passar do tempo, a gente teve um grande incremento tecnológico e muitas máquinas começaram a ser incorporadas, que deram a oportunidade de novos exames, novas técnicas diagnósticas, e isso foi muito bom por um lado. Mas, por outro lado, o médico, como a gente pode ver aqui na foto, que é uma crítica, eles passaram a deixar de olhar para o paciente e começaram a olhar para as máquinas. E existe muita crítica na literatura dizendo que o incremento tecnológico, embora tenha trazido muito avanço para a saúde, ele ocasionou um afastamento entre o profissional da saúde e o paciente. E hoje a gente vai discutir muito sobre isso. Bem, perdão. Essa é uma publicação clássica do ano de 2001, Cruzando o Abismo na Saúde. Fala que entre os cuidados, a publicação fala que entre os cuidados que existiam e os cuidados que poderíamos ter, não existia apenas uma lacuna, mas sim um abismo. E ele fez uma proposta para um novo sistema de saúde para o século XXI e colocou o cuidado centrado dentre uma das suas 6 estratégias norteadoras. Então, os cuidados centrados foram destacados como um dos 6 norteadores, além da segurança, eficácia, eficiência, atenção oportuna e equidade. Já o Institute for Healthcare Improvement, que é uma instituição que tem sede em Boston, que trabalha no mundo inteiro a melhoria na saúde, ela propôs uma estratégia que era fundamentada num tripé, num triplo objetivo. Todo cuidado à saúde, melhoria de saúde em qualquer projeto, para qualquer população, ela deveria estar amparada nesses 3 pilares. Saúde da população, custo per capita e envolveu a experiência do cuidado. O Triple Aim é muito voltado para o paciente. Mais tarde, o IHI publicou o Quadruple Aim, que incluiu o prestador de saúde, o provider, fazendo uma proposta em relação à inclusão de joy in work, porque os providers eles estavam entrando muito em burnout justamente diante dessa dificuldade que era prestar o cuidado. Então, o que vem a ser o cuidado centrado no paciente? Né? Vamos tentar conceituar. É uma mudança fundamental de paradigma na prestação de cuidado. E essa questão do cuidado centrado, ela tem ganhado muita popularidade recentemente. Ela é caracterizada como uma abordagem para o cuidado que vai incorporar a voz do paciente no cuidado, desde o planejamento, a entrega do cuidado, até a avaliação do serviço que ele recebeu. E o objetivo disso é criar um sistema onde os pacientes possam ser participantes ativos no próprio cuidado que eles estão recebendo. Essa é uma publicação clássica que fala sobre o cuidado centrado. Ela começa falando o que a gente falou naquele slide inicial, que os avanços nas ciências médicas provocaram novas opções e grandes avanços, mas inadvertidamente também ocasionaram um afastamento entre o paciente e o profissional da saúde. E qual a implicação disso, né? De existir esse afastamento, essa lacuna, esse hiato entre o prestador da saúde e o paciente? As famílias são frequentemente excluídas do seu próprio cuidado e elas são deixadas de lado. Elas ficam no escuro em relação às tomadas decisórias, em relação ao próprio tratamento que elas estão numa jornada de decisão para receberem. O artigo continua falando que o cuidado centrado no paciente é o engajamento ativo desses pacientes nas decisões que devem ser tomadas sobre o seu tratamento.
especialmente quando as decisões existem duas possibilidades, e duas possibilidades que se encontram assim em extremos dicotômicos, com consequências e implicações muito diferentes que podem perdurar para o resto da vida, dependendo da escolha tomada. E ele cita alguns exemplos, como cirurgias grandes, grandes intervenções, medicações que podem ser tomadas para o resto da vida, e alguns testes de screening diagnóstico que podem desencadear gatilhos de intervenções severas e muito estressantes. Embora seja inegável que o cuidado centrado no paciente é necessário e traz muitos benefícios, a gente ainda enfrenta muitos desafios para fazer a teoria se tornar prática, no engajamento dos pacientes assim de maneira rotineira nas instituições de saúde. E a gente precisa quebrar as barreiras entre os profissionais da saúde e os pacientes, né? Precisam haver instrumentos que padronizem isso, que a gente não fique dependente da variação de onde o profissional foi formado, da geração, da idade, do tempo que ele tem de consulta, enfim. Instrumentos precisam ser criados para poder facilitar esse link que foi perdido ao longo do tempo, como a gente viu. E o paper termina dizendo que no meu ponto de vista, é um desafio, né? Challenging. Se a gente puder ver o nosso cuidado, o cuidado que prestamos da experiência do paciente através dos olhos do paciente, nós vamos ser mais responsivos às reais necessidades deles e assim vamos nos tornar melhores clínicos. Já esse outro artigo, que fala sobre os apoios de decisão, ele apresenta, um artigo de reumatologia, e ele apresenta alguns instrumentos que podem ser esses facilitadores na condução desse relacionamento para envolver mais o paciente. E ele fala que os apoios de decisão são instrumentos que surgem como mecanismos de auxílio para o médico, para ele expor os riscos e os benefícios de uma determinada intervenção na tomada de decisão. Então, o objetivo é que ele seja um facilitador na hora de apresentar, olha, esses são os seus riscos e esses são os seus benefícios. E ele apresenta uma tabela que, em virtude do tempo, eu não vou poder apresentá-la inteira, mas eu vou apresentar dois aspectos. E ele fala aqui das características dos tipos básicos de decisão e o uso apropriado dos apoios de decisão. Do lado esquerdo, a gente tem a efetividade, é quando o benefício do procedimento proposto ele supera o malefício, e do lado direito, a preferência, a relação custo-benefício, a relação do risco, e o benefício incerto. Então, vamos observar aqui a clareza da decisão. Quando você tem uma recomendação padronizada, uma força de evidência disponível na literatura, o papel do paciente é apenas conhecer a realidade. A gente viu no artigo anterior que a gente mostrou o exemplo da fratura de quadril, por exemplo. Existe recomendação, a força de evidência disponível, o papel do paciente é conhecer a realidade. O médico vai passar para ele de uma maneira muito respeitosa, prestando acolhimento, mas ele não tem nenhum papel nesse sentido, a não ser informado da decisão médica. Já em relação à preferência, se o procedimento não tem padrão estabelecido, ainda não foi estabelecido nenhum protocolo, existe uma força de evidência disponível. Qual é o papel do paciente? Analisar os riscos, benefícios e incertezas, sempre com apoio do médico. Já em relação à crença de valores, que é esse segundo item, a pergunta crucial: o potencial benefício supera a chance de prejuízo? Se você está diante de uma opção única de tratamento, de intervenção, o potencial benefício é mais importante que a incerteza do risco? Ou numa outra situação, quando você tem várias possibilidades de tratamento, os potenciais benefícios são mais importantes para as chances de risco? Eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha tinha uma instabilidade de manguito e frequentemente fazia deslocamento do ombro. Nessa época, eu trabalhava numa instituição militar, mas eu tinha outros trabalhos que, se eu fizesse a intervenção cirúrgica, conforme a equipe cirúrgica da ortopedia me orientou, eu ia, além de ser submetida a uma anestesia geral, que era uma coisa que não me sentia confortável, eu ia parar de trabalhar durante muito tempo. E eu ia ter um prejuízo financeiro, eu ia ter um prejuízo nas minhas atividades de uma forma geral. E o ortopedista, por ser uma pessoa das minhas relações pessoais, o meu tratamento já estava definido, eu já estava em exame pré-operatório, lamentando muito ter que ficar aí uns 2, 3 meses parada. E um dia, numa conversa informal, ele comentou comigo: pois é, Isabela, o problema é que não é garantido, né? Pode ser que ainda com a cirurgia você continue fazendo essa luxação.
Aí eu falei, oi? Então, em relação ao meu valor, eu decidi não operar. Aí, naquela conversa, eu falei assim: qual seria a minha outra possibilidade? A sua outra possibilidade é você fazer uma terapia conservadora e fazer um enrijecimento da musculatura da área para poder segurar isso. E foi a decisão que eu tomei. Então, por que que isso não foi oferecido para mim? Possivelmente por conta da falta de um instrumento padronizado que me engajasse ali naquele momento. Eu acredito muito assim na boa vontade das pessoas, dos profissionais. Ninguém sai de casa, hoje eu vou trabalhar mal-humorado, hoje eu vou trabalhar com pressa. As pessoas têm dificuldade em fazer algumas coisas por conta dos seus próprios valores. Então, eu imagino se nessa ocasião a gente tivesse a disponibilidade de um instrumento, eu teria sido envolvida nisso. Ainda bem que eu tive essa conversa com esse meu amigo e eu optei por não fazer a cirurgia. Bom, continuando, o artigo apresenta ainda um gráfico que fala sobre o modelo de decisão médica baseado em risco e incerteza. Em virtude do tempo, eu vou trabalhar os dois extremos dicotômicos também, o A e o D. Em A, a gente tem risco elevado e certeza elevada. Então, a decisão é imediata, porque você tem um risco de vida iminente. Assim como a gente falou da fratura de quadril e dos outros exemplos. Aqui ele dá o exemplo da nefrite lúpica e uremia com indicação de diálise. E o outro extremo? Você tem um risco baixo e uma incerteza elevada. Aqui sim, você consegue fazer a decisão compartilhada. Exemplo, uso de acupuntura para o tratamento da fibromialgia. Você, de repente, não tem experiência com acupuntura, mas o paciente traz uma vivência para você, que ele tem uma pessoa da família, que tem um acupunturista, que ele presta cuidados à família, que já deu muito certo. Então, não existe risco nisso em relação aos autores. E aqui ele apresenta uma árvore de decisão, que foi um adaptado de 1973, que é para também guiar na hora da decisão clínica. Aí você tem a questão clínica, você tem a decisão padrão, sempre que for possível, o paciente não tiver em risco, e você tem a decisão alternativa. Então, na decisão padrão, você tem a chance X. Você pode ter o desfecho A e o desfecho B. E na decisão alternativa, você tem a chance Y. E você pode ter o desfecho C e o desfecho Y. Eu, como paciente, eu ficaria muito feliz se eu tivesse, na hora de ter uma tratativa dessa, uma decisão dessa em relação à minha saúde, se eu pudesse ter essas questões colocadas numa linguagem acessível a mim, para eu poder decidir. Eu lembro que uma vez a gente estava numa conferência, a gente estava jantando, e estava com os colegas médicos, e também tinha um diretor de um hospital, e a gente estava no congresso da BMJ no ano passado. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci em relação a esse assunto, que o problema é que os médicos querem falar as coisas, mas não tem muito preparo, eles querem dar a decisão, mas na falta do preparo, a gente acaba falando para os pacientes assim: olha, é como se você estivesse oferecendo uma sobremesa, você tem pudim e você tem petit gâteau, qual que você quer? Então, não pode ser assim. A gente precisa ajudar as instituições, ajudar as equipes através desses instrumentos, para que elas possam realmente trazer ao paciente sua responsabilidade, mostrar os prós e os contras de cada procedimento, fazendo sempre uma balança em relação ao custo-benefício e o risco relacionado aos procedimentos. E para finalizar esse artigo, ele apresenta que a análise da decisão centrada no paciente é um conceito bem amplo e que se caracteriza por avaliar a melhor escolha para um paciente em particular num cenário específico, envolvendo um cenário clínico específico, e que ganhos e perdas em saúde elas devem ser analisadas de maneira concreta, considerando os reais valores dos pacientes. E ele termina dizendo que, embora muito tenha sido feito e conversado a respeito disso, ainda existem alguns óbices, algumas dificuldades. A primeira delas, persistência na escolha tomada. A segunda, efeitos na interação do médico e o paciente. E a terceira, o impacto econômico. Bem, depois dessa contextualização, vamos entrar agora no movimento que importa para você. O que seria o movimento que importa para você? Esse movimento é uma ação, uma estratégia que tem como objetivo, que tem como propósito estimular conversas mais significativas entre os profissionais da saúde e seus pacientes, criando um elo, um link de compaixão e empatia entre eles. Sob essa proposta, os profissionais vão atender de maneira mais humanizada e vão aprimorar o cuidado da saúde e da assistência social,
com base no que realmente importa para o paciente. Sob essa estratégia, é fundamental que o profissional pergunte o que importa, ouça o que importa, e ouça o que importa é realmente ouvir. A gente vê assim, o mundo anda com tanta pressa que a gente escuta já para responder. E nesse sentido é muito importante que você tenha realmente a habilidade de ouvir e de entender, se sintonizar. E por fim, fazer o que importa. Só que quando a gente fala what matters to you, que é o nome em inglês, e a gente traduz para o português, vem a palavra o que importa para você. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender como assim o que importa para mim. Já aconteceu comigo de estar à beira do leito de um CTI, ou estar numa consulta de home care, ou até mesmo no consultório, e falar, Dona Maria, o que importa para você? Isso causar, assim, um pouco de confusão. Então, existem outras formas da gente falar isso para que o paciente entenda o que a gente está querendo dizer. O What Matters to You da Escócia, que é o escritório da experiência do paciente, do que importa para você da Escócia, eles têm muito material no site, eu vou divulgar no final para quem quiser aprofundar a leitura, e aqui eles propõem assim, questões, formas de perguntar, outras formas de perguntar que podem facilitar o entendimento. Vamos ver alguns exemplos. Quais são as coisas que são importantes para você nesse momento? Segundo, quais são as coisas ou algumas das coisas que você gostaria de alcançar como resultado dessa terapia, desse apoio? E a terceira, quando você tem um bom dia, quais são as coisas que fazem esse dia bom? Eu gosto muito de perguntar assim, como eu posso tornar o seu atendimento melhor? Como eu posso tornar o seu dia melhor? E aí a pessoa vai entrando no entendimento do que realmente a pergunta significa. Como que eu faço, né? Esse trabalho, essa estratégia, o que importa para você, ela foi objeto do meu projeto, do meu Improvement Advisor, do IHI em Boston. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui de como eu, junto com o time da Mil Dental, através da minha consultoria, a gente conseguiu realizar isso. Esse aqui é o meu diagrama direcionador, todo projeto do IHI precisa de um diagrama direcionador, e o meu objetivo era aumentar em 50% as conversas, o que importa para você, num consultório odontológico que eu estou testando aqui no Rio de Janeiro. E eu não vou ter tempo para esmiuçar isso aqui tudo, mas em azul mais escuro à esquerda da tela, a gente tem os 4 os 4 direcionadores primários, que é a liderança e o comprometimento da Amil Dental em relação à importância do cuidado centrado do paciente, o fato de dar aos pacientes autonomia sobre as suas escolhas, ter um processo de um relacionamento que dê suporte não só ao paciente, mas também ao dentista que vai realizar a pergunta, porque muitas vezes a gente também fica em situações como provider, como profissional da saúde, que a gente não sabe como agir. E, por fim, ter um suporte de bastante resiliência em relação às questões que possam surgir. E como nós fizemos isso? Né? A nossa forma de comunicação com o dentista, que particularmente o meu background é odontologia, eu posso falar assim com bastante conhecimento de causa, a odontologia não é uma profissão que tem compaixão, como a enfermagem, por exemplo. A odontologia ela é formada para ser resolutiva. O paciente vai ser atendido por você, ele vai no seu consultório, ele senta na cadeira odontológica, se a queixa principal é dor, você tem que tirar a dor, se a queixa principal é estética, você tem que restaurar, você precisa ser resolutivo. É claro que existem algumas especialidades da área odontológica que são, sim, mais voltadas para um cuidado de maior compaixão, como atendimento a grupos mais vulneráveis, odontopediatria, odontogeriatria e pacientes com necessidades especiais. Mas fazer o cuidado centrado no paciente e realizar o What Matters to You na odontologia é tão desafiador como fazer na medicina. Então, a nossa forma de comunicação foi fazendo um espaço no site, realizando um chamamento aos colegas com textos pequenos, mas uma linguagem mais acessível, lembrando da importância da humanização, como a humanização seria importante para poder melhorar o atendimento, para poder identificar, ouvindo o paciente, você tem a oportunidade de identificar pequenas falhas no seu processo de atendimento e te dar a oportunidade de melhorar
para os seus próprios pacientes. E também disparamos alguns e-mails. E esse é o que a gente chama de cartão de coleta. Esse cartão de coleta, ele está sendo usado na clínica piloto do Rio de Janeiro e ele vai virar a planilha, né? Aqui tem o nome do paciente, a identificação dele, a marca ótica dele, fez a pergunta sim ou não e qual a natureza da resposta. E a gente quer saber que tipo de demanda o paciente traz quando perguntam para ele o que é importante para ele. Então, aqui a gente tem emocional, coisas relacionadas à escolha de manejo médico. Eu estou fazendo esse exame porque o meu médico pediu, eu preciso fazer a suspensão de Xarelto, eu sou diabético, enfim, toda vez que o paciente tem uma condição sistêmica que vai impactar no tratamento, se o dentista fez alguma alteração relacionada a essa parte. Uma outra opção, tipo de procedimento odontológico, questões de valor religioso ou outros. Quando o paciente fala outros, ele precisa escrever ali o que é. E aqui no final, ó, a resposta do paciente para a pergunta que importa para você, ela contribuiu para os ajustes do tratamento? Porque o nosso objetivo é esse, o paciente, a gente precisa fazer a pergunta, trazer ele para perto de nós, criar um elo de compaixão, fazer com que a consulta não seja tão fria, mas ele precisa ter a sua vontade atendida. Então, aqui sim ou não, e aqui embaixo, o relato da história. Esses são meus indicadores. O indicador de resultado é o percentual de conversas, o que importa para você no mês, dentro de todos os dos pacientes atendidos da Amil Dental naquela clínica. Processo, compliance com o uso daquele cartão de coleta, ou seja, você fez a pergunta o que importa para você, mas você preencheu ali, que tem que ficar em torno de 95%, e de equilíbrio, que é o número de questões highlighted, levantadas do que importa para você dentro dessas conversas. E o segundo indicador de equilíbrio é o Net Promoter Score. Bem, mas de onde veio, né, o que importa para você, que todos estão falando agora, que está muito comentado? Como começou essa história? Bem, em 2010, essa senhora, por quem eu tenho uma grande simpatia, uma grande admiração, a Maureen, ela foi uma das pessoas que desafiaram os profissionais da saúde a terem conversas mais próximas com seus pacientes. E ela, na época, ela era presidente do IHI, atualmente acho que ela é presidente emérita, mas na época ela era presidente do IHI e ela andava o mundo inteiro, ainda anda fazendo muitas palestras em relação a isso, o cuidado centrado, o compassionate care é uma área que ela gosta muito. Então, ela desafiou os profissionais desse sentido, uma mudança de mindset. Ao invés de você perguntar qual o problema, what's the matter, você pergunta, what matters to you, que seria o que é problema para você. Então, ela realmente desafiou os profissionais. Em paralelo, na Escócia, 2 enfermeiros, a Jennifer e o Sean, desenvolveram maneiras para descobrir o que importava para os pacientes. O trabalho da Jennifer era numa unidade pediátrica, onde ela desenvolveu um processo que permitia que todas as crianças internadas desenhassem cartazes mostrando o que importava para elas. Então, esses pacientes começaram a deixar no seu leito, junto com aquela identificação padrão que a gente conhece de todos os hospitais, nessa ala pediátrica, ela tinha um cartaz dizendo o que importava para elas. Eu gosto do meu cachorro, eu queria ficar com a minha boneca, eu queria que a minha mãe ficasse mais aqui, etc. E o detalhe muito interessante disso aqui é que, por exemplo, na Escócia, nem a Jennifer, nem o Sean, nessa época, eles tinham cargos de liderança que os fizessem ter que tomar essas iniciativas. Os 2 profissionais da saúde que identificaram em seu loco, em sua área de atuação, foram seus próprios líderes. Identificaram oportunidades de melhoria, foram lá e começaram um movimento que a gente vai ver que se tornou global. Já em 2012, teve a publicação daquele artigo que nós já comentamos, The Pinnacle of Patient-Centered Care, Nothing About Me Without Me. E aqui, mais uma vez, desafiando as pessoas, toda a comunidade médica, dos profissionais de saúde, a trocar o mindset. Ao invés de perguntar what matters to you, what's the matter, perguntar what matters to you. Já em 2014, profissionais da Noruega se juntaram a essa ideia e lançaram um programa de longa permanência para idosos com o objetivo de promover ainda mais a saúde deles e de dar apoio aos idosos em suas preferências. E o Anders,
que é um enfermeiro. Então, nesse ano de 2014, um enfermeiro da Noruega, ele instituiu no dia 6 de junho como sendo a data oficial da campanha O que Importa para Você. Então, nesse ano de 2014, aproximadamente 500 equipes na Noruega participaram do movimento. Em 2015, tivemos cerca de 1.500 equipes na Noruega aderindo à campanha em diversas áreas, mas ainda era necessário maior engajamento nos hospitais. Então, para impulsionar essa cultura do cuidado centrado, foi feita uma conferência na Escócia, em Glasgow, e também eles fizeram um fomento muito grande através das redes sociais sobre o movimento que importa para você. E com isso, o movimento começou a se tornar reconhecido internacionalmente. Profissionais do mundo inteiro começaram a compartilhar suas experiências das conversas com seus pacientes, iniciadas a partir da importância do movimento. E foi então que, em 2016, o Brasil começou a participar, através da Congregação de Santa Catarina, e tivemos mais de 500 equipes na Escócia se juntando à Noruega. Nesse ano, tivemos mais de 13 países aderindo ao movimento, incluindo o Brasil, ressaltando aí o pioneirismo da Congregação de Santa Catarina. Perdão. E em 2017, fomos 30 países, foi o primeiro ano que a Amil Dental participou. Fomos 30 países e mais de 2.000 equipes no movimento O que Importa para Você. Aqui, no ano passado, em Orlando, o National Forum do IHI acontece sempre em dezembro em Orlando. E no ano passado eles fizeram a primeira sessão do Que Importa para Você, e a sessão ficou cheia. Teve a participação da Camila Lorenz, que foi muito legal, da Congregação de Santa Catarina. Aqui nessa foto maior em cima a gente consegue ver eu e a Daniela Sicardi, que é uma médica da Congregação de Santa Catarina. Aqui embaixo no centro, eu e a Camila Lorenz. Atrás da cá, a Daniela. À direita da tela, esse louro de óculos é o Anders, que foi um dos responsáveis por startar o movimento na Noruega e escolheu a data do dia 6 de junho. Aqui atrás o Sean, que é um enfermeiro incrível, inclusive já veio no Brasil para falar lá na congregação, em evento para enfermagem. E aqui à esquerda, a Jennifer, que foi a responsável por criar aquele processo na ala pediátrica lá na Escócia. Bem, esse ano eu tive um reporte do escritório lá do paciente do Atmera Shield na Escócia, e foram mais de 33 países participantes, mais de 200 mil materiais distribuídos por eles para o mundo inteiro e mais de 20 milhões de impressões no Twitter. Então, as pessoas parecem que estão com o coração bastante aberto a escutar mais o paciente, fazer o compartilhamento dessas histórias. E eu vou compartilhar com vocês agora que eu pude ver das redes sociais de algumas instituições nossas do Brasil que participaram do movimento esse ano. Foi a Congregação de Santa Catarina, a Amil Dental, Sociedade Paulista de Medicina, Redidor São Luís e Hospital Real Português. O Copa Star, que é um hospital da Redidor que fica aqui no Rio de Janeiro, ele fez a pergunta, eles criaram um processo, e, através desse processo, fizeram a pergunta para alguns pacientes e compartilharam algumas histórias. Essa paciente conseguiu ouvir a sua música preferida, a Lídia, de 52 dias, com 52 dias de internação. O que eu gostei nessa foto foi a paciente estar de mãos dadas com a enfermagem. Isso vem resgatar o que a gente falou no início, né? O afastamento. Então, realmente tornar o atendimento, a hospitalização mais humana. Ainda no hospital Copa Star, a paciente Elsbeth, com 61 dias de internação, ela queria uma comidinha especial, ela queria uma carne especial numa tigela do Vasco. E essa paciente eu tive a oportunidade de atender também, uma querida, uma pessoa que veio da minha infância, da minha vida, que eu acabei encontrando agora para prestar um atendimento. E ela realizou, na verdade, 2 desejos, que ela também recebeu a visita de uma dentista e que ela não se sentia segura e confortável com o sorriso como estava. Então, ela recebeu a visita de uma dentista para fazer o tratamento à beira do leito e sorrir com mais confiança. Um beijo, dona Elsbeth. Já o Ivan, também no Hospital Copa Star, ele recebeu uma festa de aniversário. Ele queria comemorar o aniversário com todos que faziam bem a ele. E a equipe foi atrás e chamou não só a família dele, mas os profissionais envolvidos no cuidado, que ele tinha mais afinidade, os gestores foram no quarto. Foi uma festa. Parabéns para essa equipe.
E esse hospital, ele fez também, uma coisa que a gente não comentou ainda, ele fez a pergunta para a rede, ele fez para fora, né, entre aspas, para o paciente, mas ele também fez para os próprios colaboradores, para atender a estratégia do quádruplo aim, de melhorar a joy work. Assim, quem é você, além da Isabela, que é dentista, que trabalha com melhoria, que trabalha no hospital, no CTI? Quem é a Isabela? Isabela tem um afilhado, Isabela gosta de andar de bicicleta. Então, eles fizeram também isso para dentro. Essa aqui é sensacional. Essa aqui é da SPDM, um dos hospitais que é gerenciado por uma amiga muito querida, que é a Maria Magalhães. Essa equipe do escritório do paciente do Hospital Municipal Bom Sucesso, eles tinham uma paciente internada com câncer terminal e ela era advogada, tinha que receber a carteira da OAB e essa equipe simplesmente trouxe a OAB para dentro do hospital, fez um dia de princesa para ela, com festa, maquiagem, roupa, e a paciente recebeu a carteira da OAB dentro do hospital. Assim, todo o meu respeito, toda a minha admiração por essa equipe, porque a gente sabe que muitas vezes realizar a vontade de um paciente não é uma coisa fácil, porque existe uma hierarquia, essa questão do poder no Brasil é uma coisa muito engessada. Às vezes, para você conseguir entregar um bife para um paciente, você tem que pedir autorização para 5 diretores. Então, quando a gente vê uma coisa dessa acontecer, a gente sabe que teve muito esforço realmente dessa equipe. Então, olha, eu queria ver depois com o Guilherme se a gente consegue autorização dessa equipe para compartilhar também esse vídeo, porque todas as vezes que eu vejo esse vídeo eu choro. E essa paciente, depois de 24 horas que ela recebeu a carteira da OAB e se tornou ali advogada, ela foi a óbito. Então, não tem, isso é uma coisa que não tem preço, né? Já a congregação de Santa Catarina, eles fizeram, tinha uma paciente internada no hospital em São Paulo, e a paciente falou que ela estava com saudade de ouvir a filha tocando piano. E a equipe teve uma ideia, porque na recepção do hospital, eles têm um piano de cauda lá. E aí fizeram contato com a filha foi até lá, sentou no piano, começou a tocar e eles levaram a paciente de surpresa até o hall do hospital e foi uma surpresa linda, assim, porque não só ouvir o piano, mas uma surpresa de ver a filha tocando piano para ter uma lembrança afetiva dos momentos que ela tinha na residência. E essa é a Júlia, mãe da Sofia, internada há 6 meses, também da congregação de Santa Catarina, que queria segurar a filha dela no colo. Eu acho que para quem nunca passou por um problema desse, de hospitalização, de filhos com necessidades especiais, não sabe a importância de você ter o contato, de você ter crianças que ficam internadas muito tempo, porque eu convivo com muitas famílias, eu atendo pacientes com necessidades especiais, então a luta dessas mães realmente é uma luta muito grande. Para a gente pode não significar muita coisa, mas eu tenho certeza que para a Júlia foi uma sensação maravilhosa e um grande aconchego poder ter segurado a filha dela no colo. E esse é meu, da Mil Dental, é um paciente atendido sob anestesia geral, por indicação clínica, por imperativo clínico, e o pai dele queria ser a primeira pessoa que ele visse quando ele saísse da anestesia. Então, tive que fazer um arranjo, foi atendido no Hospital Pasteur. Conversei com a enfermagem previamente e expliquei a importância, e todo mundo topou. Aí ele foi lá, colocou o pijama cirúrgico, e aí não só na saída, mas também na entrada. Antes do Miguel atingir o plano anestésico, ele ficou com o pai, e na hora do retorno, o pai também estava lá para dar aquele conforto. E, assim, inacreditavelmente, gente, o menino, na hora que viu o pai, ele ficou totalmente calmo, né? Então, são coisas que a gente não consegue explicar e que faz tudo valer a pena. Esse é um vídeo também da Mil Dental, que a gente fala sobre, a gente participa desde 2017, então nós temos 5 vídeos disponíveis no YouTube. Eu não sei se vai funcionar, eu vou ficar com o Guilherme aqui me dando, meu produtor, me dando aqui as coordenadas e eu vou tentar passar. Se não passar, a gente vai pular e a gente deixa disponível depois, tudo bem?
Oi, eu me chamo Daniele Lopes do Nascimento, tenho 39 anos, fui casada, tive uma filha, fiz a gravidez, tudo tranquilo, todos os vídeos das ultras, tudo perfeito. Eu tive um descolamento de placenta, teve o rompimento da bolsa, quando eu cheguei no hospital a médica deu o toque, esperaram o médico que fazia o pré-natal chegar. E ali ela ficou em sofrimento por 5 horas, mais ou menos. Começou todo o meu drama, porque aí ela foi para UTI, não sabia nada, porque eu passei mal, só depois de 15 dias que foram me dizer que ela estava na UTI, mas era um problema. Eu tive um descolamento de placenta, teve o rompimento da bolsa, quando eu cheguei no hospital a médica deu o toque, esperaram o médico que fazia o pré-natal chegar. E ali ela ficou em sofrimento por 5 horas, mais ou menos. Começou todo o meu drama, porque aí ela foi para UTI, eu não sabia nada, porque eu passei mal, só depois de 15 dias que foram me dizer que ela estava na UTI, mas era um problema de bactéria, para tomar antibiótico. Depois de um mês dela de vida, eu resolvi chamar um médico de fora, porque os médicos da UTI não quis falar o que estava acontecendo, ela estava com CPAP, depois foi entupada, tirava o tubo, CPAP, e aí contaram que ela tinha um problema neurológico. Mandaram fazer uma ressonância e descobriram que estava tudo tomado, assim, o cérebro não tinha mais nada. Impactante, foi traumatizante, eu não esperava. E aí eu tive que correr atrás. De início, não vou mentir, deu uma rejeição. Não queria entrar naquela UTI, não queria saber o que eu ia fazer, o que eu tinha que fazer. O pai não aguentou, já ia para a UTI depois sozinha. Ele ia sozinho, mas ficava alguns momentos, também não ficava direto, eu que ficava direto, para poder saber de tudo. Foi quando o médico me contou tudo que estava acontecendo com ela, que eu queria entender mais. Aí me passou o quadro dela, o que tinha que ser feito. Foi quando foi fazer tudo, a traqueostomia, a gastrostomia. Ela fez com 1 mês e meio de vida. E eu fui aprendendo, eu não tive apoio dele. Eu busquei em Deus e pedi força que eu soubesse lidar com aquela situação. Eu tinha um quarto todo programado para ela, um berço, tudo direitinho, para chegar uma criança com home care, com mala de oxigênio, com aparelho, com um técnico dentro de casa. A minha expectativa era eu, a minha filha e o meu marido. Foi tudo novo, muito difícil, poder administrar tudo. A boca da Karina, como ela não deglute, a fonofasia, não tem movimento, os dentes iam caindo, a gengiva crescia mais do que o dente. Aí muitos diziam, é patologia, neurológico, deixa como está. Resolvi levar ela numa dentista e que olhou, disse que estava tudo bem, mas assim, um certo receio, porque a maioria dos profissionais tem receio de lidar com crianças especiais, vamos dizer assim. E tenho medo de acontecer alguma coisa e a responsabilidade sendo dele. Depois eu consegui, sabendo por uma outra mãe, que existia uma dentista e em casa. Entrei em contato com a Mil Dental, ela tinha falado o nome da doutora Isabela Castro, foi quando ela veio na residência para poder atender a Karina, achei o máximo. Primeira comodidade, não tem que sair de casa com ela, ela vem toda paramentada, vem com o jalequinho dela colorido, uma touquinha, uma máscarazinha com uma boca assim, sorrindo, tudo campo estéreo, tudo direitinho, vem com a maleta dela bonitinha, perfeito. Para mim foi show. A odontologia na vida de uma criança dessa também é importante tanto quanto uma criança normal. O que importa para mim é a minha filha, é a saúde dela, é a saúde física, mental, bucal, ela estar bem, eu conseguir dar o melhor de mim para ela. Eu sei que ela dá o melhor dela para mim. E eu tento levar a vida da melhor maneira possível. Eu trato a Karina como uma criança normal. Para mim, ela é uma criança normal. Se ela tem uma traque, se ela tem uma gás, se ela não corre pela boca, corre pelo estômago, tanto faz. Para mim, como mãe, tanto faz. Eu quero ela aqui, eu quero ela bem. Eu quero a festa dela de 15 anos, é o meu sonho. Quero botar ela num cavalo branco. Uma princesa. Eu quero fazer tudo com ela. Ela é feliz. E eu tenho certeza que ela é feliz. Eu não vejo tristeza na Karina. As pessoas me perguntam assim, você entende o que ela faz? Ela responde alguma coisa? Como é que você sabe que ela está sentindo alguma coisa? Eu sou mãe. Eu sou mãe, eu sei o que ela está sentindo. Só eu chegar perto dela, eu sei. A respiração dela já me diz muita coisa. Não precisa falar. Basta ela respirar. Minha filha significa tudo para mim. É minha vida. Sem ela, não sou nada. Não sou ninguém. Não me vejo sem a Karina. Eu já falei isso várias vezes para várias pessoas. Eu não me vejo sem. Tem vida sem a Karina.
Gente, a Karina é minha paciente, eu tenho um grande carinho por ela, pela mãe, da família dela. Já passamos muita coisa juntas, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, que ela me disse depois do primeiro atendimento, falou assim, poxa, você se vestiu para ela, é que a minha filha não interage, você colocou uma roupa colorida, até a sua máscara é diferente. Mas é claro, ela é minha paciente, ela está aqui, e eu vou fazer com ela igual eu faço com todos os outros. E ela falava que assim a dificuldade dela em conseguir um atendimento odontológico, que ela falava com as pessoas, todo mundo falava que era assim mesmo, porque a gengiva era assim, que o dente era assado, e ela desafiou, 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 e a gente já fez muita coisa no sorriso da Karina, graças à luta dessa mãe. Olha, não sei se você está me assistindo agora, Daniele, mas muito obrigada, tá? Queria convidar vocês todos, como eu falei, a Mil Dental ela participa desde o ano passado da campanha, e nós temos 5 vídeos de divulgação, esse vídeo lindo que vocês acabaram de ver da Karina, tem um vídeo meu falando sobre o que importa para mim, como isso mudou a minha vida, tem o vídeo da Érica, que é uma paciente com síndrome de Ondine, tem o vídeo da Emily, que é uma paciente minha também com síndrome de Mobius, e o vídeo do Luiz Felipe, que tem a AME, atrofia muscular espinhal. Eu indico vocês que são histórias muito impactantes e muito bonitas, assim, de superação e de fé e de crença. Bem, minha apresentação está chegando ao fim, eu vou deixar umas dicas de leitura para quem quiser se aprofundar no assunto. Esse aqui é o site do IHI, tem um blog, O Que Importa para Você, ao redor do mundo, que tem um texto muito legal escrito pela Maureen no ano passado, que vale a leitura. O próprio site do escritório Watmero Shield da Escócia, eles têm muito material, inclusive me mandaram, ano passado me mandaram muito material, eu escrevi, eles me mandaram porta-crachá, post-it, e assim, são pessoas muito generosas, são pessoas muito atenciosas, eu tenho certeza que se vocês escreverem e mandarem um e-mail, vocês vão ter uma resposta super calorosa e super receptiva de apoio para continuar nesse movimento. E aqui nosso do Brasil tem o site da Congregação de Santa Catarina. Dentro do site tem o que importa para você, de onde inclusive eu peguei o material para montar essa apresentação na parte do histórico do movimento. E 2 vídeos que todo mundo precisa assistir, é um vídeo da Maureen, que fala sobre o What Matters to You no ano passado, e o vídeo do Jason Leach, que é o Clinical Director da saúde da Escócia, né, do NHS, perdão, e ele falou no TED Talk de Glasgow, que também foi um sucesso, tem muito assistido no YouTube esse vídeo. E aqui eu vou deixar um slide que é uma provocação para a gente começar a refletir enquanto profissional de saúde, principalmente se a gente tem um cargo de liderança. Isso aqui é uma cortesia do Jason Leach e do Derek Felly, que é o presidente do IHI. Como que funciona o improvement, né? Quando a gente começa a falar de improvement, que é a melhoria. De repente, todo mundo começou a falar de ciência da melhoria e fazer a melhoria dos indicadores. Como que é isso em relação ao poder? Bem, a gente começa fazendo o gerenciamento da performance. A gente, de acordo com a nossa estratégia institucional, a nossa identidade corporativa, a gente vai criar alguns alvos, algumas sanções, algumas inspeções, enfim, nós vamos ter dados, nós vamos ter indicadores e através desses indicadores a gente vai medir a nossa performance, vai medir a performance do nosso colaborador e a gente vai medir a nossa performance com o nosso bench, com o nosso concorrente, enfim, com o mercado de uma forma geral. Isso em relação ao poder é manter o poder. Eu, alta gestão, detenho o poder da minha instituição através dos indicadores. E aí você sobe para um outro nível, você atinge uma maturidade. E aí você já tem bastante maturidade para poder controlar os seus indicadores. O que você começa a fazer? Chegou a hora de fazer o improvement. Nós já estamos maduros, então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos delegar poder ao nosso colaborador, porque ele é a pessoa que mais conhece o processo, porque ele está lá no chão de fábrica, na linha de frente, e ele vai começar a dizer para a gente assim, olha, aqui nesse processo isso pode mudar, e nós vamos realizar aí alguns projetos a cada ano, a cada 6 meses,
para poder fazer a melhoria daquilo que nós já criamos. O que seria isso em relação ao poder? Compartilhamento do poder, sharing power. Você divide, você compartilha o poder que ficava com você, com o seu colaborador. E por fim, você tem o último nível, que é o ceding power, ceder poder. Você está tão maduro, você já construiu seus indicadores, você já atingiu maturidade, você cedeu poder para a operação, está realizando várias melhorias, que você aqui agora quer chamar a comunidade. Você quer chamar os seus pacientes, você vai ceder poder a eles para construir o cuidado com eles e não para eles. E essa seria a coprodução. Esse é o cenário ideal, alcançar a terceira curva, que o mundo está tentando alcançar. Eu particularmente acho que nós estamos ainda com bastante dificuldade no 2, no Quality Improvement. E não é por deficiência técnica, porque o brasileiro ele é um povo muito trabalhador, muito criativo e muito inteligente. Eu acho que é por uma questão realmente de poder. Eu vejo muitas instituições falando que a gente faz quality improvement, a gente empodera o colaborador, mas na hora que você chega lá, o colaborador, ele na verdade, ele está amedrontado, ele não tem psychological safety. Psychological safety é você poder levantar o braço e falar, olha, eu não entendi isso aqui não vai dar certo, eu não concordo. Não fala porque tem medo de perder o emprego. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem, de um apelo para a gente começar. Aqui no Brasil, essa questão do poder, ela é muito delicada. Sim, você sabe com quem você está falando, beira até o coronelismo. Então, eu queria deixar um apelo aqui para as pessoas começarem a conviver com o poder de uma maneira mais responsável e começar a fazer uma análise. Por que eu estou nesse cargo? O que esse poder me dá? O que eu posso gerar de benefício para a comunidade, para o paciente, dentro desse poder que me foi concedido? De que forma eu devo conviver com isso? De uma maneira mais egoísta? Ou se eu for mais tolerante, não sei se é a palavra, mas se eu for... enfim, se eu doar, se eu fizer isso de uma maneira mais dedicada, se isso não vai alcançar mais gente e se a gente não vai conseguir mudar esse quadro. Bem, então é isso. What matters to you, o que importa para você, sempre acontecendo no dia 6 de junho. E para o próximo ano, nosso desafio é conseguir envolver as universidades. Na última call que nós fizemos, a gente conversou que a gente precisa envolver as universidades agora nesse movimento, porque é o padrão ouro, né? Você formar um profissional mais alinhado com essas questões. Embora a gente aqui está em vantagem em relação à Europa e aos Estados Unidos, porque nós, da América Latina, nós somos um povo naturalmente empático. Enquanto nos Estados Unidos e na Europa as pessoas precisam fazer treinamentos e cursos para treinar a empatia dos indivíduos, nós aqui já nascemos empáticos por natureza, por cultura, e isso é um ponto a nosso favor. Bem, se eu puder deixar algumas mensagens para vocês todos, eu deixaria essas mensagens aqui, em relação ao que a gente conversou. Não existe certo e errado, essa experiência é deles. Quando estiver diante de um paciente, sintonize e escute. Não pratique aquela escuta já imediata para responder. Sintonize e escute. Esteja com aquela pessoa naquele momento. Ser testemunha da jornada de um paciente durante a sua doença é um presente que você pode dar a si mesmo. Esse momento não é sobre você, é sobre ele. E a gente tem que pensar assim, eu posso estar aqui para essa pessoa agora, não importa o que está acontecendo. Se eu acho que ela tem 2 dias de vida, se eu não tenho muito tempo para ficar aqui, eu preciso ir para uma outra enfermaria. Quando estiver ali, esteja ali. Até mesmo porque o paciente ele sente quando você está verdadeiramente com ele ou só quando você está fazendo um checklist, quando você está marcando X no checklist. E por último, eu acho que os dados são muito importantes. Eu carrego sempre uma frase do Deming que fala: se você não tem dados, você é só uma pessoa com uma opinião. Se você tem uma opinião, eu acredito em Deus. Todos os outros tragam-me dados. Mas conecte-se às histórias. Escute as histórias. Elas também são importantes para te ajudar nos dados e construir o seu improvement. Deixar uma frase final. O cuidado real da doença não começa com procedimentos, mas sim com small gifts, pequenos gestos, pequenos presentes
de afeição, amor e preocupação. Eu queria mais uma vez agradecer ao Guilherme por ter me convidado a participar desse webinar. É um assunto que eu gosto bastante e dedicar aos meus pacientes, porque se eu estou aqui falando hoje é por conta deles e por conta da comunidade. Eu acho que tem que ser sempre o nosso compromisso. Muito obrigada. Deixo aqui meus contatos. Eu não sei se tem tempo para pergunta. Estou à disposição. Muito obrigada.